A quadra QN16 do Riacho Fundo 2 foi a primeira região escolhida pela Comissão Permanente de Acessibilidade do Governo do Distrito Federal para o desenvolvimento do projeto Caminho Fácil, que prevê a criação de rotas acessíveis em áreas urbanas para o deslocamento de pessoas com necessidades especiais. Atualmente, o local conta com 13 conjuntos e 230 casas, sendo 66 lotes destinados à moradia das pessoas com necessidades especiais. Hoje, a região conta com equipamentos públicos básicos para atender a esta parcela da população, como faixa tátil instalada nos pisos e rampas de fácil acesso para cadeirantes. No entanto, apenas 50% das obras de infraestrutura e acessibilidade prevista para a região foram concluídas e não há previsão para o seu reinício. O projeto original prevê a instalação de faixas sensoriais em pontos de ônibus e faixas de pedestre, a construção de uma praça sensorial para o lazer e o convívio social e também de um posto policial para a segurança dos moradores. Já tem 15 anos que eu fiquei deficiente visual, depois de um acidente de carro. Eu estou deficiente há 9 anos, né? Eu tive um problema de um vírus que atacou a minha retina. Então até 2004 eu tinha uma visão normal, infelizmente tive esse problema. Em 30 anos que eu sou deficiente visual e comecei a andar sozinho a partir dos 13 anos. Pra cá! Pra cá! Aos poucos eu fui perdendo a visão devido a um problema na retina, né? Retinose pigmentar. Eu sou cadeirante há 18 anos, por conta de uma punção lombar que eu fiz, é considerado erro médico. Nesse período aí de 9 anos que eu estou deficiente, já me adaptei muito, já tive muitas conquistas aí, mas a gente sempre tem a questão de que nós mesmos é que temos que enfrentar essas dificuldades, porque é muito difícil, as políticas públicas elas são falhas. Me adaptei a essa situação de deficiência visual com a questão de fala, né, de audição e contato com relação à bengala, né, se usa bengala para andar. Em dezembro, né, 2012, eu andando em cima da calçada, percebi um monte de terra em cima e desci. Quando eu desci, era um buraco da Caesv que a pessoa abriu para poder ligar a água dele clandestinamente. E aí eu fui com o pé dentro do buraco e aí torci o tornozelo e fiquei uma semana engessado. Nessa beira aqui, nesse buraco aqui, em novembro do ano passado, eu tropecei e caí aqui. Arranhei o braço e quase quebrava a perna. Então aqui é importante o piso tátil ficar aqui no meio da calçada para não cair aqui nesse buraco. Porque rastreando com a bengala, se eu não prestar muita atenção, eu posso tropeçar e cair. Especificamente bem aqui que eu caí. Então aqui é fundo. Usufruir das mesmas coisas que as outras pessoas que não têm deficiência conseguem. Acho que é isso que dá, a independência, a liberdade. Então, inclusão é quando você se beneficia de todos os recursos existentes para que você se beneficie dele. Infraestrutura e acessibilidade. No conjunto 14, falta policiamento, os ônibus não passam, falta um parque para as crianças brincarem. Falta um lugar que a gente possa se exercitar aqui também. Então aqui tudo é muito difícil. A gente não tem um posto de conveniência do banco. O posto de saúde a gente não tem aqui também perto. A gente não tem um posto policial aqui perto também, a gente não tem. Então assim, essas são as dificuldades. Quando chove, fica as poças de água na faixa de pedestre, aqui dentro da quadra. Tem lugares aí que tem os piscinões muito grandes, os cegos se molham. A gente anda muito para conseguir adquirir as coisas. Então, se não há um serviço público aqui, o comércio também não chega, tá certo? Então, tudo é muito distante aqui. Você anda muito
muitos quilômetros para conseguir alguma coisa, para retirar um dinheiro, para comprar alguma coisa, para ir para a escola, para levar filho num posto de saúde. Olha a falta de acessibilidade, que eles começaram a fazer a obra aqui de acessibilidade para nós deficientes cadeirantes e o deficiente visual, e fizeram a obra pela metade. Inclusive tem algumas rampas aqui em ponto estratégico que está errado. Quando chove, fica tudo inundado, fica muito difícil a gente ter a locomoção para transportar aqui de uma quadra para outra. Falta uma infraestrutura de vários serviços públicos aqui para atender às necessidades de deficientes visuais, né? Posto de saúde, segurança, escola, né? Um BRB conveniência, seria muito bom. Lazer, né? Um parquinho de diversão. Eu tenho um filho, né, de 12 anos e outras pessoas aqui têm filhos pequenos que precisam, né, que carecem de um parquinho de diversão. Falta também posto de saúde, um comércio mais próximo, né, para que a gente que tem deficiência visual possa se locomover com mais facilidade até um supermercado, até um posto de saúde, um banco de conveniência, um BRB. Eu acho que o piso tátil ele tá bom, só que eles têm que preservar. Os carros não podem quebrar esse piso tátil, porque quebrou, a gente não tem a direção. Então eu acho que as pessoas têm que respeitar o que já foi feito e melhorar cada vez mais, né? Não deixar os carros nas calçadas, botar entulho de construção em cima das calçadas, porque tudo isso atrapalha. As calçadas foram feitas exatamente para facilitar a nossa vida, mas os próprios moradores não respeitam isso. Falar que é fácil, não é fácil, entendeu? Mas a gente acaba se adaptando e ter aquela confiança, né? Aquela fé em Deus de que tudo vai dar certo, entendeu? Na verdade é isso. Você conta com isso e com a ajuda das pessoas. Transporte. Eu saio daqui 6h10 da manhã para pegar o ônibus não passa, já tem uma semana que esse ônibus não passa aqui na minha parada, aqui de frente aqui à quadra. E aí eu vou para a BR. Quando chega lá tá aquele tumulto de gente, aí você pede para um, pede para outro e as pessoas vão embora, às vezes não fala o ônibus. Muitas falam, mas muita gente deixa a gente lá a ver navios lá. E aí o ônibus está muito cheio e não para, aí você fica nessa insegurança, então você fica, nossa, só pra gente que é difícil, porque a pessoa que vê, ele corre atrás do ônibus, ele, sabe, dá o jeito dele. E a gente não, a gente tem que ficar ali aguardando, fica, né, procurando, já passou, moça, tá perto de passar esse ônibus? Aí, não, já foi embora, aí outra pessoa vem, você pede. E aí, pra gente é bem complicado, porque assim, a gente não pode correr atrás do ônibus. Então, às vezes ele tá muito cheio, vai parar lá na frente, às vezes não para. Então, é uma dificuldade. Se ele passasse aqui dentro do riacho, seria bem melhor aqui na nossa quadra, na 16, aqui dentro da quadra, ficaria muito melhor para nós. Chego na parada, não tem alguém para avisar. E aí o ônibus passa e não para, né? Que se parasse, daria para perguntar para onde que vai, qual é a linha. Atravessar a faixa de pedestres, quando não tem ninguém, é complicado, mesmo porque não tem como identificar a faixa de pedestre. E até chegar nessa faixa, de repente eu já passei da faixa, precisaria ou de um sinal sonoro, né, ou da passarela. Seria o ideal para a gente atravessar com segurança, mas na passarela tem que ter, né, segurança policial, tem que ter policiais para não acontecer assaltos e outras coisas mais. E para o deficiente visual, nós somos excluídos, porque na parada de ônibus há que se ter alguém para ler um ônibus para a gente. Essa pessoa às vezes sai, nos deixa na parada de ônibus, né? Às vezes um fala, eu estou indo embora, quando vier o ônibus para ele. Aquela pessoa não para o ônibus e a gente precisa chegar no trabalho e não chega. Em parte, a gente já está incluído, porque tem o piso tátil, a gente pode se locomover, ainda falta mais coisa, claro.
né? Como, por exemplo, a questão de ir e vir a um supermercado, fazer uma compra, um cego total, ele, além de enfrentar a dificuldade, que é os supermercados que são muito longe aqui, onde a gente mora, ainda tem que enfrentar a questão ainda de chegar no supermercado e ter alguém que leia uma embalagem para você. Segurança. Eu sou casada com Roberto Carlos, ele é deficiente visual há 14 anos e moro aqui no Riacho há 5 anos. E aqui a dificuldade não só dele, mas como os demais deficientes são muitas. Por se tratar de um setor que tem muitos deficientes, aqui as casas são constantemente assaltadas. Segunda-feira mesmo agora, dia 22, foi assaltada a casa da nossa vizinha aqui, a casa 4, foi assaltada. Ela foi deixar o menino na escola. Ao chegar, a sua casa tinha sido arrombada. Então, por isso, a gente gostaria de pedir um posto policial para que a gente pudesse se sentir mais seguro. Tenho medo sim, né? De repente eu venho da ADF para cá, passo as bicicletas, bate aquele medo. Eu não sei, né? Se é gente boa, se não é, então eu fico com medo. Nós estamos aqui um pouco vulneráveis, né? Essa questão, porque uma pessoa má, um bandido, por exemplo, ele está vendo um deficiente visual como uma pessoa frágil e fácil de se assaltar, né, você sai no seu portão, você não sabe se tem alguém bem próximo de você, quando você está abrindo ou fechando o seu portão, que pode te abordar naquele momento. Então, assim, é uma das questões também prioritárias a segurança. Um filho de um colega da gente mesmo, ele tem baixa visão, é um adolescente, ele foi assaltado ao meio-dia aqui, né? Filho do seu Rafael que é deficiente visual total também. Ele estava voltando quando foi surpreendido, assaltado. Quer dizer, então a gente que não enxerga está sendo avisado, né? Está de bengala, ele não enxerga, a gente pode fazer o que quiser. Queria pedir às autoridades competentes, né, que intervisse por nós junto ao Ministério Público, pedindo essas coisas, melhoria aqui para nós. Para nossa dignidade, a gente tinha que ter tudo que a lei nos garante, que é o direito de ir e vir. Então, a gente precisa de um posto policial aqui, a gente precisa que o policiamento seja constante aqui. Habitação. É uma das políticas aí, né, que nós fomos atendidos, mas que tem que ser melhorada, habitacional, né? Quando foi em 12 de dezembro de 2006, nós recebemos nossos lotes aqui na QN 16 do Riacho Fundo 2. Bom, na época foram entregues 77 lotes, né, para os deficientes visuais. A ideia é que todos viessem morar mesmo, né, mas infelizmente por várias situações, alguns acabaram saindo daqui. Pela maioria ser usuários do BPC, receber apenas um salário mínimo e ter várias coisas para se fazer, não tinham condições de construir suas casas, né? Também o governo, na época, queria tomar os lotes de quem não construísse, que eu acho que tem alguma coisa na legislação que diz isso, que tem um prazo para se construir. Então, muitos acabaram vendendo seus imóveis incorretamente, né? E saíram daqui. E outros ainda não vieram morar porque ainda faltam esses serviços, essas questões para completar a acessibilidade da quadra. Acho que tem que se também, de repente, criar talvez uma linha de crédito para a pessoa com deficiência, para que ela possa estar construindo suas casas, que muitos desistiram por esta falta de condição financeira de construir, né? A ideia inicial era de que se construísse uma quadra, né, totalmente acessível para as pessoas com deficiência, né, principalmente com toda a infraestrutura, calçadas, né, tudo que fosse adaptado mesmo e acessível para a pessoa com deficiência. Infelizmente hoje nós não temos tudo isso que nós precisamos. Já foram feitas algumas coisas como calçadas, né, mas com muita dificuldade, porque havia muitos problemas na época judicial de pessoas que não queriam que fossem feitas, né? E mesmo assim, por conta disso, por alguns puxadinhos também que tiveram na quadra, alguns conjuntos ficaram sem as calçadas. Então, assim, a obra parou,
Hoje não se sabe quando vai continuar esta obra, e a gente ainda tem muita falta de várias outras coisas, segurança, saúde, educação, para a quadra mesmo, para se tornar uma quadra mais acessível e mais tranquila para os deficientes visuais morarem. Aqui o projeto aqui dessa quadra era para ser modelo aqui de Brasília. Essa quadra aqui foi doada só para deficiente, era para ser modelo, foi doado para alguns pioneiros também, mas infelizmente alguns venderam. O pessoal pegou, construiu o prédio, cubico para alugar e discrimina nós, que a gente que reclama de um posto da calçada, uma puxadinha, essas coisas. Tem muita gente aí que é intrigado com a gente porque a gente exige nossos direitos. Então aquele que comprou, não respeita o direito que era o projeto da quadra, que era para ser com acessibilidade, ter rampas, ter com piso tátil, como tu vê aqui, 50% da obra foi concluído. Aqui nós não temos uma área de lazer, aqui nós não temos uma praça para as crianças se divertir, e aqui está tudo a desejar. Infelizmente, o governo liberou muita verba aqui para a administração local para concluir essa obra aqui e investir aqui, mas nós aqui na 16 não temos nenhuma prioridade assim para facilitar a nossa locomoção. Nós temos que dividir espaço com os carros e com os ônibus na rua. A gente tem que ficar na rua. Sempre tem uma grade tomando o espaço da calçada, sempre tem um poste da calçada, sempre tem uma placa na calçada. Isso impede o direito de ir e vir a gente. E tem que pelo menos obedecer a área pública e deixar a calçada livre para quem é pedestre, cadeirante, idoso, deficiente e gestante ter acesso à calçada, não disputar espaço com carro e ciclista e motor e tudo na rua. Eu imagino um bairro onde eu, primeiramente, tenha direito de ir e vir, como a gente já comentou, né? Parada de ônibus mais próxima, né? Para a gente poder, de preferência, descer dentro da quadra onde a gente mora, né? Isso seria ótimo e é maravilhoso, porque então, a gente já conhece a nossa quadra, tem o piso tátil, então o ônibus parando próximo da quadra, né, onde a gente mora, isso ajudaria bastante, e com comércio acessível, né, mais próximo da residência da gente. A gente já foi atrás, já foi na Nova Cap, já pedimos para a administração, mas até agora ninguém ajudou, ninguém fez nada pelos moradores. Eu sinto assim, eu fico indignada porque a gente como morador da cidade, a gente vê que o governo colocou eles numa cidade para morar que prometeram que eles iam ter acessibilidade, que eles, né? E a gente vê que a gente ficamos assim esquecidos pelas pessoas competentes, né? Os órgãos competentes, a gente vê que eles estão abandonados aqui, estão jogados, deixaram eles à deriva, seu próprio destino. Então isso a gente fica indignado com isso. A gente se sente um pouco até mesmo assim esquecido mesmo pelos governantes, até por conta disso, porque é um direito que nós temos garantido, né, principalmente pelo direito de ir e vir, e infelizmente a gente vê que as políticas públicas não chegam até nós completamente da forma que deveria chegar. A gente se sente até um pouco revoltado, a gente discute em vários locais por não ter a informação, o acesso em braille, por exemplo, que é a escrita do deficiente visual e a forma dele ler, né? Então tem informações para todas as outras pessoas ali em tinta que enxergam, mas para o deficiente visual não tem. Então isso nos dá uma certa indignação, uma frustração, e para algumas pessoas até eles acabam desistindo de várias coisas. Eu gostaria que, né, que as pessoas colocassem na cabeça e colocar no lugar do outro. Toda a nossa luta de hoje, né, é para alguém que vai beneficiar, quem vai nascer cego, quem vai ficar cego com acidente, com qualquer coisa. O que faz para o deficiente vai beneficiar o idoso, né, e as pessoas que têm dificuldade de mobilidade mesmo, né.